fazer a continuidade da aula passada, que a gente estava aqui nesse banco, né, que nós fizemos as duas tabelas, né? Nós fizemos a tabela de professor e a tabela de telefone. Então, recapitulando, a gente fez um script de insert, depois select simples, select usando um limitador de quantidade de registro de retorno, usando ordenação, nesse caso aqui está decrescente, né, do maior para o menor, mas fizemos também a crescente, usamos a cláusula where, né, condição, com ordenação, depois nós fizemos um select dentro de outro select, né? Usamos algumas funções agregadas, min, que é para trazer o menor número ou o menor valor, count para contar, max para trazer o maior valor. Usamos o where concatenado, né, com várias condições, aí usamos e ou. Então, nesse caso aqui, tem que ser sexo feminino e o nome começa com J ou o e-mail do Gmail. Então, são essas duas condições ou essa condição. Fizemos um delete, né, para apagar o registro onde a matrícula é igual a 4. E aí agora vamos dar continuidade. Como que nós vamos dar continuidade? A gente vai inserir o telefone de algum professor, tá? Nós vamos inserir os telefones para alguns professores e vamos fazer consultas unindo essas duas tabelas, e depois a gente vai fazer assim mais algumas consultas com outros operadores, tá joia? Então olha lá, nós vamos usar o SP Help telefone para a gente ver a estrutura da tabela telefone, para a gente montar um insert para ela. E eu esqueci de dar um espaço depois da vírgula, dá problema? Ali no... Aqui... Depois do telefone. Bom, olha só, aqui não costuma dar problema, aqui. Porém, quando você está dentro da programação, lá do seu Visual Studio, para você gerar um SQL para mandar para cá, às vezes dá problema. Por quê? Porque o que vai acontecer? Ele vai entender que o que está antes e o que está depois da vírgula é um texto só. E aí falta campo no seu select, no seu insert. Está vendo que eu coloquei dois campos aqui? Se ele grudar, por exemplo, um valor com outro, ele vai entender que eu estou passando dois campos para o insert e apenas um campo de valor. Então aí ele vai dar problema, entendeu? E olha só, eu inventei números de telefone, mas para eu fazer insert nessa tabela de telefone, como esse campo aqui, ó, professor, ele é uma chave estrangeira da tabela de professor, o que me diz a chave estrangeira? Qualquer valor que eu coloque aqui, ele tem que existir aqui. Então isso é automático. E aí, o que eu vou fazer, ó? Select matrícula from
professor. Então, eu tenho aqui embaixo as matrículas que eu posso utilizar para esses números de telefone. Então, eu vou escolher algumas. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 e 1. Vou repetir alguma, vou repetir assim. Beleza? Então agora eu vou fazer vou rodar o meu script aqui de inserção. Vou tirar esse espaço. Mandei executar. Aqui, ó, todas as linhas afetadas, beleza. Então agora eu já tenho aqui, ó. Select número. Opa. Então lá, busquei número e professor. Tá vendo? Só que, veja bem, ficou estranho para mim pelo seguinte: número e código do professor. Então agora eu só tenho o código do professor. Seria interessante que eu pegasse o nome do professor e o número dele. Outra coisa que seria interessante é que assim, ó, tá vendo esse professor 5, que eu não sei quem é, ele tem 2 números. Só que, como eu não ordenei, né, ficou um número no início e outro número no fim. Isso poderia acontecer com páginas e páginas de diferença, né? Aqui eu estou vendo porque tem poucos registros, mas poderia acontecer essa diferença. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso pegar o nome do professor com os números de telefone dele. E o professor que tiver mais de um número, o nome dele ele tem que aparecer na sequência para mim, tá? E aí, como é que eu faço? Olha só, eu tenho que fazer uma junção dessas duas tabelas. Lembra que tabela é um conjunto de dados? Certo? Lembra que a gente conversou logo nos primeiros dias? Cada tabela é um conjunto, tá? Dentro do meu mundo real. Então, concorda que a tabela de professor, ela é um conjunto, a tabela de telefone é um conjunto, e o que está na interseção desse conjunto é chave primária com chave estrangeira. Certo? A chave primária daqui, ela está aqui como chave estrangeira. Então, essa chave primária é que faz a interseção. Então, eu tenho que fazer, toda vez que eu faço um select, toda vez que eu faço uma consulta, eu estou pegando um subconjunto dos conjuntos que eu estou vendo. Então, por exemplo aqui, olha, na tabela de telefone, eu peguei esse subconjunto. Por que eu estou chamando de subconjunto? Porque eu não peguei o código do telefone. Tá vendo? Então, o meu select é um subconjunto da tabela de telefone. Esse select poderia ser todo o conjunto da tabela de telefone, não tem problema. Mas o que me interessa saber? Eu quero o nome do professor com o número de telefone dele. Então eu quero um subconjunto dessas duas tabelas. Beleza? Então é nesse select que eu vou trabalhar agora. Eu vou trazer para mim um subconjunto dessas duas tabelas e vou ordenar esse subconjunto pela matrícula do professor. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que os telefones
de professores que tem mais de um telefone cadastrado vão vir juntos. Beleza? Bom, então eu vou fazer o seguinte, olha. O que eu preciso? Ó, select, nome do professor. From, eu preciso do nome do professor e preciso de número de telefone dele. From, qual é a tabela? A tabela é professor. Só que, olha, eu estou pegando dados, tá vendo que o nome ele já deixou de ficar vermelho? Olha lá, quando eu apago, o nome está vermelho, quer dizer, está com erro, tá? Na hora que eu indico aqui a tabela professor, o nome se resolve. Olha lá, resolveu, não está mais com problema. Veja bem, é comum que essas duas tabelas tenham campos com o mesmo nome. É comum. Por exemplo, se eu padronizo que toda chave primária chama COD, toda chave primária vai ter, cada tabela vai ter sua chave primária. Quando eu junto mais de uma tabela, tem campos com o mesmo nome. Tá? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu tenho campos com o mesmo nome, eu vou apelidar a tabela. Então, eu vou chamar aqui, ó, SP. Então, P é o apelido para professor. Logo, para o banco de dados saber se aquele campo é de uma tabela ou de outra, a gente vai fazer, ó, P.nome. Tá vendo que ele já lista todo mundo de professor? Tá certo? E aí, a mesma coisa, eu vou chamar de T, a tabela de telefone. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar tabela de professor com tabela de telefone. Então, ó, estou juntando, ó, inner join, telefone, ST. Juntei. Mas eu estou juntando como? Eu tenho que juntar através do campo que faz interseção. Qual é o campo que faz interseção? Chave primária com chave estrangeira. É o campo que faz, você viu? A velhice. Porra. É o campo que faz interseção nas duas tabelas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. From, professor SP, inner join, telefone ST, on, qual o campo que faz interseção? Ó, matrícula do professor, e aí eu já posso colocar aqui, ó, T.matrícula é igual a T.professor. Tá vendo? Então, eu juntei, ó, um conjunto com outro conjunto pelo campo que faz interseção. Se eu tivesse 2, 3 campos que fazem interseção, lembra que a chave primária ela pode ser concatenada? Ela pode ser formada por mais de um campo? Então, se eu tivesse 2, 3 campos que fazem interseção, eu ia ter que listar todos eles aqui, ó, em campo tal de uma tabela igual a campo tal da outra, tá? Mas como eu não tenho, tá lá. Bom, e aí sim eu vou fazer o order by professor.matrícula. Beleza? Então, olha lá, vamos ver o nosso select que deu aqui, ó. Olha lá, o nome dos professores com os telefones. Tá vendo que aqui, ó, repetiu o professor A? Provavelmente o professor A é o 5. Então vamos ver se ele é P.matrícula. Olha lá, é o 5. Tá joia? Tranquilo? Então, dessa forma, a gente vai fazer as nossas
as nossas consultas com tabelas que estão interligadas, relacionadas. Aí, vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo. Eu quero saber o seguinte, nesse outro select. Eu quero saber, aliás, não vou copiar não, vou apagar isso aqui. Eu quero saber qual o nome dos professores que ainda não me deram telefone. Beleza? Eu não tenho telefone cadastrado desses professores. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber, na verdade, o nome dos professores, certo? E a matrícula do cidadão. Então, olha lá. Select matrícula e nome from professor. Ó. Vamos fazer a pergunta lá do Helm. Ó, tá vendo, Helm? Tá vendo? Ó? Propositalmente eu tirei o espaço aqui. Tá? Então eu tenho todos esses professores. Só que, vamos pensar no seguinte. Como é que eu sei qual professor ainda não me deu telefone? Como é que eu sei? Vamos olhar aqui. Como é que eu sei qual professor ainda não me deu o número de telefone? O número ficou vazio. Mas o número nunca pode ser vazio. Se tem um registro cadastrado aqui, o número não pode ser vazio. Qualquer número que tenha na... Estão ouvindo o que ele falou? Qualquer matrícula que exista na tabela professor, porém não exista no campo professor da tabela de telefone. Então toda matrícula que está aqui e ela não é encontrada aqui, sinal que esse cara não me deu o número de telefone. Então eu vou colocar aqui where. Como é que eu faço? Matrícula not in, não está em. Vou fazer um subselect aqui, ó. Select o quê? Professor from beleza, tá aqui os professores que não me deram telefone. Vamos dar uma conferida? Ó, vou fazer os dois selects aqui. Ó, vamos lá, o 1 não está aqui em cima. O 7 também não está, pula do 6 para o 8. O 10 e o 12, o 10 não está, que pula do 9 para o 11, e o 12 não está, que pula do 11 para o 13. Tranquilo? Esse not in não está dentro, né? Então ele selecionou todos os telefones, e aí todos os professores com telefone, e selecionou aqui da tabela de professor quem não está dentro. Ele selecionou quem não está contido nesse select. Então ele trouxe a matrícula e o nome do professor que não está contido nesse outro select aqui, ó.
Tá vendo como é que a gente está realmente usando conjunto? Você montou o teu conjunto, você montou como é que você vai fazer esse conjunto, com certeza tem um operador ou tem alguma coisa que pode trazer esses valores para você, tá? Eu posso, por exemplo, fazer aqui, ó, select matrícula e nome from professor where matrícula beleza? Agora eu poderia colocar acho que é aqui que tem o acho que aqui é com vírgula. Isso, com vírgula. É porque a 2, 3 e 4, acho que a 2 a gente fez o insert errado, aí a 3 era o João 1, ou a 4 era o João 1, nós fizemos 2 insert errados, a 4 era o João 1, que a gente apagou na aula passada, e aí a 5 que começava. Pessoal, explica qual é a diferença aí do between e o in. Ó, vamos fazer com os dois. Para você ver. Ficou int. Ó, a between, ela pega o intervalo. Tá dentro daquele intervalo. E a in, ela vai pegar nessa lista. Então eu poderia fazer assim, ó. Tá vendo? Eu tô pegando quem tá nessa lista lá, ó. Tá vendo? Quando você usa o between, você tá pegando ponto inicial, ponto final. Você está pegando todo mundo que está ali naquele meio. Quando você usa o in, você está passando uma lista. Então ele vai pegar quem está dentro daquela lista. Tá? Então eu coloquei na minha lista lá 1, 5 e 7. Ele pegou 1, 5 e 7. Se eu colocar no between, ele vai pegar todo mundo que está entre 1 e 7. Tá vendo que a diferença lá foi 6. E o on depois, antes? Mas você fez antes, o on, ele, qual que é? Aqui? Isso. Então, olha só. Eu estou juntando professor com telefone. Só que eu estou juntando por quem? Pelo atributo que é a interseção dessas duas tabelas. Então, eu estou dizendo que a interseção dessas tabelas está, aí eu uso on para dizer que é nesses dois campos. A matrícula da tabela de professor é igual ao campo professor da tabela de telefone. Então você tem que passar a chave primária e estrangeira. Isso, no on. Entendeu? Esse on, ele faz parte do inner join. Então uma tabela, inner join outra tabela, on, campo de junção. Tá? E eu poderia fazer aqui, daqui puxar outro inner join. Uma terceira tabela, ou até ela mesma. Beleza? Então não tem limite. Eu posso pegar uma tabela, inner join a outra, on,
inner join a outra on, inner join a outra on. Eu posso fazer inner join da tabela com ela mesma, porque existe autorrelacionamento. Então, por exemplo, se eu quero saber numa empresa quem é chefe de quem, o chefe é um funcionário, igual o funcionário que não é chefe. Então, funcionário está ligado a funcionário por chefia, por exemplo. Ou setor está ligado a setor, porque um setor é subsetor do outro. Entendeu? Então, você pode ter autorrelacionamento. Por exemplo, também, quando você vai, sei lá, você vai montar um hambúrguer. Pô, você tem um monte de produto alimentício ali. Você tem a carne, você tem o pão, maionese, enfim, todos os ingredientes do hambúrguer. Então, aqueles vários ingredientes autorrelacionados montam um hambúrguer. Um carro, a mesma coisa. Um carro é um produto. Só que ele é formado por várias peças. Cada peça também é um produto. Se você pensar, você pode ir na concessionária e comprar uma peça específica do teu carro. Entendeu? Então o carro, ele é um produto que é fruto de um autorrelacionamento de vários produtos. Certo? E aí, você pode saber, por exemplo, eu quero saber quais produtos compõem o carro X. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar pelo carro, você vai pegar lá o modelo do carro que você quer, e dali você vai fazer inner join com a própria tabela de produto, para saber quais produtos compõem aquele produto. Aí você vai ter a lista de produtos, de peças do teu carro. Entendeu? Da mesma forma, um sanduíche, uma pizza, ou... Pô, eu devo estar com fome, né? Só coisa de comida. Mas você tem esses autorrelacionamentos. Então, você pode fazer várias e várias vezes. Inclusive, uma mesma tabela, ela pode ter mais de um tipo de relacionamento com outra tabela. Tá? Então, não necessariamente, por exemplo, assim, eu tenho professor com telefone. Eu posso ter um relacionamento de possuir telefone. Então, o professor possui telefone. Agora, eu posso ter um relacionamento aqui de repente, para um relacionamento específico para telefones de recado, por exemplo. E aí, quem possui o telefone, na verdade, é uma outra pessoa, não é o professor. Mas o professor também usa aquele telefone como telefone de recado. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela aqui de pessoas aleatórias que são donas de outros telefones que não pertencem aos professores. Mas aqueles professores indicam aqueles números de telefone como telefone de recado. Então eu posso ter mais de um relacionamento entre professor e telefone, cada um querendo dizer uma coisa. Tá certo? Então, por exemplo, você pode ter um relacionamento com professor, porque o cara é seu professor, então você está tendo aula com ele. Mas, por acaso, você pode ter um relacionamento com o professor numa outra situação. Que, por exemplo, o cara é coordenador de de um grupo que você faz parte aqui no IFRJ. O cara está como avaliador lá do NPD e você está entrando como projeto. Então, você tem relacionamento com esse cara, mas naquele momento não é como professor. É como avaliador, é como outra função que o cara desempenha. Então você pode ter mais de um relacionamento com o professor para cada relacionamento ele quer dizer uma coisa. Entendeu? Então e aí na hora do inner join, você pode fazer inner join desses vários relacionamentos, cada um querendo dizer uma coisa diferente. Tranquilo? Tranquilo, gente? Entendido? Só uma dúvida. Você disse que pode fazer inner join dentro da mesma tabela. Sim. Mas não precisa, o ponto de intersecção não precisa ser uma chave estrangeira e uma
Vamos fazer aqui um exemplo, porque aí vai ficar mais claro, tá? Eu vou criar uma tabela chamada empregado e vou dizer que empregado se relaciona com empregado, tá certo? Então, olha como é que eu vou fazer. O código do empregado vai ser a matrícula dele. Para efeito de só da gente entender, esse empregado só tem nome, tá? Para facilitar nosso select aqui. Aí, veja bem, eu tenho a intenção de relacionar empregado com empregado, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, chefe, int, e ele pode ser null. Eu vou colocar aqui a minha constraint. Tá vendo o que eu fiz? Ó, eu criei uma tabela de empregado, onde o código é a chave primária do empregado e ele tem nome e pode ter um chefe. Certo? Aí eu criei uma constraint que é do tipo foreign key, ela é uma chave estrangeira, de empregado para empregado, porque eu estou fazendo um auto-relacionamento. E aí essa constraint ela está sendo aplicada no campo chefe. E esse campo chefe faz referência à própria tabela de empregado, o campo code. Então, beleza. Comando concluído com sucesso. Agora eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, inseri todo mundo e agora, olha, ó, tá lá. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar o empregado A como chefe de todo mundo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? E aí já vou aproveitar para dar o comando de update, né? Ó, update, tô atualizando um dado. Update a tabela empregado. Tá, tô atualizando a tabela de empregado. 7. Chefe é igual a quem? O A é 1. Se eu der o meu update assim, o A é chefe dele mesmo. Então ficou ruim, né? Tá certo? Então, toda vez que eu vou fazer um update numa tabela, segue o mesmo princípio do delete. Eu tenho que dizer para quem que eu vou atualizar. A não ser que, por exemplo, assim, eu vou fazer uma promoção na minha
na minha loja lá do jogo. Vou dar 10% de desconto. Aí eu posso dar um update geralzão lá e atualizar o preço, tá? Mas se eu não for fazer isso, pô, eu tenho que colocar a cláusula where. Então eu posso colocar aqui, ó, where é código igual a 2. Então, estou atualizando o empregado 2, dizendo que o A é chefe dele. Ó, agora ele tem um chefe. Posso fazer isso também de forma mais fácil para mim, já que todo mundo vamos dizer assim, é chefiado pelo A. Eu posso fazer assim, ó, where código maior ou igual a 2. Então, ó, eu vou atualizar todo mundo, inclusive o 2 de novo. Olha lá, agora todo mundo é chefiado pelo A, menos o próprio A. Tá certo? Então, só que da mesma forma eu precisava ver A aqui, né? Então eu vou fazer aqui, ó, select código, nome e chefe. Não, chefe não precisa. Eu vou chamar de chefe. Só que o chefe vai ser quem para mim? Olha só. A minha tabela não é empregado? Então, eu vou colocar e.código, e.nome. Por que eu estou apelidando? Porque eu não estou fazendo inner join de empregado com empregado. Então, eu peguei e fiz uma cópia do mesmo conjunto. Então, eu tenho dois conjuntos agora. Por quê? Porque eu vou fazer inner join de empregado com empregado. Tá certo? Então, eu dupliquei meu conjunto. Logo, todos os campos do primeiro conjunto são iguais aos campos do segundo conjunto. Tem o mesmo nome. E aí, o banco de dados não sabe se eu estou me referindo a código do primeiro conjunto ou código do segundo conjunto. Então, eu tenho que, para diferenciar, eu tenho que apelidar essas duas tabelas, esses dois conjuntos, que na verdade eu sei que é um só, mas eu estou fazendo uma referência circular na mesma tabela. Então, eu vou chamar aqui, ó, eu vou apelidar de todo mundo que é empregado, e vou apelidar de C todo mundo que é chefe, tá? Então, ó, C.nome, eu quero o nome do chefe, para substituir ali pelo... E ainda vou chamar ele de chefe. Beleza? E aí eu continuo a vida normal, ó. From empregado ó, inner join empregado C on empregado ponto chefe tem que ser igual, aliás, empregado, tô doidão, empregado ponto código tem que ser igual a chefe ponto chefe. Troquei, né? Eu sabia que eu tinha trocado. É o contrário. Beleza? E aí, eu tenho lá todo mundo. Veja que o próprio A não veio. Por quê? Porque quando eu faço assim, ele, como eu estou pegando um subconjunto, ele só traz para mim quem já está relacionado. Beleza? E aí, se eu quisesse saber, eu quisesse trazer só os dados do chefe,
Eu quero nome, código e nome do chefe. Como é que eu faço? Eu vou pegar o registro que o campo código não existe em nenhum campo chefe. Ó, vamos fazer de duas formas, uma mais fácil e a outra nem tanto, tá? Vamos lá, eu posso fazer só o seguinte, ó. Tá vendo? Por hora, né? Por quê? Porque se esse cara aqui não tem chefe, ele é o chefe, certo? Então, gente, eu tô usando assim só para efeito de vocês conhecerem mais comandos do SQL, tá? E aí, se vocês assim prestarem atenção nessa, tá indo matéria pra caramba, né? Então, quantos comandos SQL vocês estão tendo aí já na prática, tá? Ou eu poderia, e aí eu vou fazer isso com vocês agora, fazer o seguinte. Lembra esse SQL que a gente fez? Desculpa. Esse SQL aqui, olha, que eu usei o not in, ele não se aplica aqui? Sim. Se eu tenho esse SQL aqui, quem não está aqui dentro é chefe. Então, vamos ver se vocês conseguem fazer ele. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse SQL aqui, né? E vou colocar só um not in. Aqui, ó. Só que aí eu não posso usar esse SQL aqui completo, tá vendo? Por que eu não posso usar esse SQL completo? Porque esse SQL está trazendo para mim código, nome e o chefe. E eu estou comparando só com código. Então eu tenho que tirar essa galera daqui, ó, para ele me trazer só uma lista de código, tá vendo? Eu estou comparando código com código. Beleza? Tá certo? Porque o anterior ele estava me trazendo 3 campos. E eu só estou com um campo de comparação. Olha lá, trouxe a mesma coisa. Tá certo? Se eu tivesse deixado todos os campos, deixa eu ver se vai dar erro. Dá, porque aqui, ó, eu estou comparando só o campo código com código, nome e chefe. Então não dá certo, tá vendo? Então eu tenho que... Só select chefe, Select chefe. Eu poderia fazer, estou entendendo. Vou copiar e colar aqui só para a gente fazer o select que você falou. Que aí a gente fica como registro. Você está falando aqui, ó. Ao invés de eu pegar e procurar aqui, eu poderia fazer aqui, ó. Select código da tabela de empregado. Select chefe. select chefe from empregado. Só colocar aqui ponto chefe. Tá, from empregado. Sem o E. Então, eu vou comentar aqui. É isso? Por quê? Porque não tem cláusula where, então ele pegou todo mundo.
Então eu estou procurando quem não está na tabela. Tá vendo? Ó, se eu executar só esse select aqui, olha só. Ele trouxe... Ele trouxe 1 para todo mundo. Porque o chefe é 1. Para todo mundo. E o único chefe que tem é 1. Então, se não pode ser o chefe 1... E além do mais, aqui eu estou comparando código e aqui eu estou trazendo o campo chefe. Tá vendo que eu estou comparando campos diferentes? Se eu mudasse aqui para código, olha só, ele provavelmente não vai trazer nada. Olha lá, nada. Porque ele trouxe todo mundo da tabela. Então eu estou dizendo para ele selecionar quem não está na tabela. Aí ele nunca vai trazer nada. Entendeu? Então, assim, o que eu quero falar com isso, né? Muitas vezes você fica sem perspectiva de como trazer informação. Por quê? Porque é teoria de conjunto, não é uma coisa tão clara, tão fácil de entender. Então, assim, eu gosto de mostrar um pouco de select para vocês perceberem o seguinte: por mais que você não acredite na forma correta de fazer a modelagem, cara, faça da forma correta. Respeite o que vocês vão aprender de modelagem, o que vocês vão aprender sobre tipos de atributo, tipos de relacionamento, como implementar da forma correta os relacionamentos, sobre normalização, que é uma coisa importantíssima. A normalização, ela fala sobre erros comuns que a gente comete sem perceber na hora de fazer a modelagem do banco de dados e que depois você tem que fazer gambiarra para poder conseguir informação e muitas vezes nem com gambiarra não vai. Entendeu? Então, assim, por mais que você não, vamos dizer assim, não concorde ou ache, pô, isso vai dar um trabalhão danado, aquele trabalhão danado, se você fizer de acordo com as regras, depois você consegue buscar a informação que você precisa. Se você não fizer de acordo com as regras, talvez você não encontre operadores que consigam resolver o teu problema para que você busque informação no banco de dados. E a pior coisa que tem quando você está trabalhando com o banco é você ter a informação cadastrada lá, mas você não conseguir trazer ela para você, não conseguir utilizar essa informação. É muito ruim. Então, daí vem a importância da modelagem, porque mesmo sem saber qual tipo de consulta você vai precisar fazer lá na frente, se você criar o seu banco de dados de acordo com as regras de modelagem, de acordo com o que provavelmente o professor de banco de dados vai falar para vocês, é bem provável que em algum momento lá na frente você precise de alguma informação que é crucial para você numa nova fase do teu jogo ou no novo caminho que o teu jogo tomou, tal, e que você não consiga buscar aquela informação porque você modelou o seu banco da forma errada, você fez alguma gambiarra, ou até que você consiga, mas fica tão custoso para o banco de dados que você começa a ter que criar alguma coisa na tela para distrair o usuário enquanto o seu banco de dados está fazendo a consulta, porque ele vai agarrar para fazer, entendeu? Então, assim, é importante tomar cuidado, porque, cara, todo o teu jogo, ele está todo construído em cima do banco. Se o banco agarrar, não tem o que se fazer, entendeu? Por cima. Não tem onde você ganhar tempo. Porque o banco agarrar, assim,
banco atrasando a resposta que ele vai te dar, cara, dali para frente atrasou tudo, né? Então, a latência de rede, ela já é um problema que muitas vezes você não tem muito controle. Você pode usar um protocolo mais rápido, você pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mas ela é algo que não está no seu controle, entendeu? Então você tem que se cercar das coisas que estão no seu controle, fazer um banco bem feito, uma lógica bem implementada, bem feita, tal, porque a rede em si você não vai ter muito controle sobre ela, tá? E aí, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou escrever e a gente só vai pontuar esses itens para vocês guardarem essas informações, porque provavelmente a gente vai utilizar elas bastante. O relacionamento simples, eu chamo de simples porque é o que mais acontece. E aí eu vou tentar dar um exemplo rápido, sem nomear a tabela, tá? Eu vou chamar as tabelas de A, B, C, só para a gente conseguir terminar esse assunto no tempo que a gente tem. Relacionamento simples. É um relacionamento entre duas entidades. Conforme a gente viu aqui, ó. Duas entidades estão se relacionando, é um relacionamento simples. Beleza? Bom, relacionamento múltiplo. Para ter um relacionamento múltiplo, você tem que ter pelo menos 3 entidades. Então eu vou colocar aqui, ó. Entidade A, B e C. Se eu relacionar essa galera toda aqui, é um relacionamento múltiplo. Beleza? Tá vendo lá? O que significa esse relacionamento múltiplo? As 3 entidades se relacionam ao mesmo tempo. E esse ao mesmo tempo, ele significa ao mesmo tempo na vida real. Beleza? Então, as 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Ah, professor, como é que eu faço a cardinalidade? Você faz sempre 2 para 1. Então, ó, A e B se relacionam com C. A e C se relacionam no mínimo tantas vezes com B, no máximo tantas vezes com D. A e B se relacionam no mínimo tantas vezes com C, no máximo tantas vezes com C. C e B se relacionam no mínimo tantas vezes com A e no máximo tantas vezes com A. Então, se você tiver um relacionamento múltiplo com 10 tabelas, você vai pegar e falar assim, ó, essas 9 se relacionam no mínimo com a 10ª tantas vezes e no máximo tantas vezes. Entendeu? Então, você isola uma e pega o resto e fala assim, esse resto se relaciona no mínimo tantas vezes com A e no máximo tantas vezes com A. Entendeu? Esse relacionamento, ele indica que as coisas estão acontecendo ao mesmo
tempo. Ou seja, imagina o seguinte, vamos pensar no seguinte, você tem porque é tão mais comum você ter a agregação do que ter o relacionamento. Mas imagina o seguinte assim, ó, você tem, infelizmente eu vou dar um exemplo podre que eu vou cortar do vídeo depois, né? Mas você tem assim, 2 menininhas e um menininho, tá todo mundo namorando. Professor, estou pensando em homenagem desde a hora que falou 3 anos. Então é basicamente isso. Tá todo mundo namorando ao mesmo tempo, mesmo que as partes não se conheçam, mas tá todo mundo namorando ao mesmo tempo. Isso você indica que no mundo real a coisa está acontecendo ao mesmo tempo. É diferente, é bem diferente da agregação. Então, a diferença do relacionamento múltiplo para agregação é que no relacionamento múltiplo também, na agregação também envolve no mínimo 3 entidades. Porém, existe uma diferença temporal nos acontecimentos. Beleza? Então, a grande diferença do múltiplo para a agregação, conceitualmente, é que na agregação existe uma diferença temporal. Então, como é que funciona a agregação? Eu tenho lá, ó, da mesma forma, 3 tabelas. E aí, eu tenho o seguinte. Viu que o desenho mudou um pouquinho? Olha só. Vamos nomear as tabelas aqui. Na agregação, qual é a diferença? Está vendo que nos 2 desenhos tem 3 tabelas relacionadas. Aqui significa que todo mundo se relacionou ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui significa que A se relacionou com B e do relacionamento de A com B gera C. Beleza? Do relacionamento gera C. Então, não existe nenhum dado na tabela C se não tiver ninguém da tabela A relacionado com B. Vamos explicar. Imagina o seguinte, paciente, médico. O que é o encontro de paciente com médico? Uma consulta. Então, esse relacionamento aqui é de N para N. Obrigatoriamente, esse aqui é de N para N. Obrigatoriamente. Tá? Aqui não tem obrigatoriedade de ser N para N. Beleza? Mas aqui, esses 2 primeiros, para ser uma agregação, tem que ser N para N. E aí, quando paciente se encontra com o médico, isso aqui é uma consulta. Esse relacionamento que é N para N, a gente viu que os 2 lados sendo N, o relacionamento vai virar uma tabela no banco de dados. Certo? Bom, o que sai de paciente fazer consulta com o médico? O que sai disso? Cirurgia. Também. O que mais? Vamos dizer que saia uma receita, ou um receituário, ou um pedido de exame. Tá certo? Você só tem a receita médica se um médico, um paciente se consultar com o médico. Tá certo? Então isso é uma agregação. Por quê? Porque existe uma diferença temporal aí entre
o paciente começar a consulta com o médico e, mesmo que seja um pouquinho depois, o médico já fazer a consulta, já emitir a receita. Tá certo? Então, a diferença básica é que aqui é ao mesmo tempo. E aqui não é ao mesmo tempo. Aqui, quando vai acontecer a agregação, duas entidades se relacionam de N para N e desse relacionamento gera uma terceira entidade. Então, essa terceira entidade, ela só tem dados se houver o relacionamento entre A e B. Então, só dá para você inserir alguma coisa em C se houver relacionamento entre A e B. Senão, não tem C. Então, não tem receita se não houver a consulta. E aí, gente, eu estou falando do sistema, né? Porque o médico pode encontrar você na rua e te dar uma receita. Tanto faz, né? Mas eu estou falando para o sistema, né? Só acontece dessa forma. Beleza? Por exemplo, para o nosso jogo, só acontece pontuação se o jogador jogar. Tá certo? O jogador enfrentou um adversário dentro de uma partida, pronto. Jogador contra jogador gerou um N para N. Né? Você pode jogar várias vezes contra o mesmo adversário ou pode jogar contra outros adversários. Quando você está jogando contra um outro adversário, você está numa partida. Daquela partida saem obstáculos, saem alvos, saem, enfim, coletáveis e objetos que você pode ir destruindo ou barreiras que você pode ir ultrapassando e que isso vai gerar para você pontuação. Tá vendo? É um pequeno exemplo dentro da área de jogos com agregação. Então, a diferença básica é essa. Autorrelacionamento. Praticamente. A entidade se relaciona com ela mesma. E aí, olha, a gente acabou de fazer isso aqui, ó. Então, ó, botão direito, adicionar a tabela, eu tenho a tabela de empregado, mandei adicionar, e olha lá, ó. Beleza? Está indicando aqui um autorrelacionamento que a gente fez agora. A tabela está se relacionando com ela mesma. E esse relacionamento, olha lá, é um relacionamento de chefiar, né? Um empregado chefia outro empregado. Beleza? Bom, aí nós temos os tipos de atributo. O primeiro atributo a gente já viu que é o monovalorado. O conteúdo do atributo não pode ser dividido em outros atributos. Que é o caso principal, por exemplo, do endereço, que tem logradouro, tipo de logradouro, CEP, cidade, estado, número da casa, complemento, bairro. Tem várias informações ali dentro de um mesmo atributo. Tá? O multivalorado aceita mais de um valor do mesmo tipo. Lembra que a gente fez aqui o telefone. Telefone era um atributo de professor, só que ele era um atributo multivalorado. Então você pode colocar telefone 1, telefone 2, telefone 3, se você souber a quantidade de telefones que o professor pode ter, ou pode implementar dessa forma, fazendo uma tabela telefone e fazendo um relacionamento de 1 para N com o telefone. Então, isso aqui era um atributo multivalorado telefone, ok? Que a gente fez, só para lembrar. Chave primária identifica de forma única
cada registro de uma tabela. E aí, por registro, eu vou colocar aqui, registro é uma linha inteira de dados dentro de uma tabela. Beleza? Chave estrangeira, que a gente também viu aqui. Servir como ponto de interseção das tabelas. Aí, eu tenho aqui atributo de relacionamento. O que é um atributo de relacionamento? Atributo de relacionamento é o atributo que não pertence Nossa. Ele gesticula menos. Tá foda. Aí que eu te falo que é a idade. Aí que eu falo que é a idade. Tá pegando. Atributo de relacionamento é o atributo que pertence ao relacionamento e não às entidades envolvidas. Atributo de relacionamento, ele só acontece em relacionamentos, tanto ele pode acontecer em relacionamentos N para N somente. Então isso pode acontecer tanto numa agregação quanto num relacionamento ternário que seja N para N, ok? Beleza? Ou num relacionamento simples, igual esse, são só duas tabelas, porém ele é N para N. Por quê? Porque o relacionamento, ele acontece quando você tem, o atributo de relacionamento, ele acontece quando você identifica que existe algum atributo aqui, porém esse atributo não pertence à entidade A e nem à entidade B. Ele pertence ao encontro dessas entidades. Então, já que a gente estava falando de médico e paciente, vamos dizer aqui, que aqui eu tenho paciente e aqui eu tenho médico. Quem que vai ser esse cara aqui? A consulta. Se eu falar assim, se eu perceber que, por exemplo, um paciente está se consultando hoje com o médico, hoje. Qual é a data da consulta? A data de hoje, certo? Essa data da consulta, ela pertence ao paciente? Não. Mas ela é do histórico do paciente. Se lá na frente eu precisar do histórico do paciente, certamente eu terei a data da consulta com o que aconteceu na consulta, certo? O exame que foi passado, que foi pedido, resultado de exame que o paciente trouxe, a receita, enfim. Eu vou ter alguma coisa relacionada. Mas a data, ela não pertence ao paciente. Essa data pertence ao médico? Não. Então, essa data é a data da consulta. Ela não é nem do paciente e nem do médico. Ela fica no relacionamento. Por causa disso que é um atributo de relacionamento. Então, por isso, ela não acontece em relacionamento de 1 para N, de 0 para N, de 1 para 1. Por quê? Porque esses relacionamentos, eles não vão virar entidade. Só o relacionamento de N para N que vira entidade. Então, relacionamento de N para N vira entidade, então só ele que pode ter atributo de relacionamento. Certo? Tranquilo?
Então, toda vez que eu tenho um atributo de relacionamento, pode ser que eu tenha algum atributo ali no meio daquele relacionamento que não seja de uma tabela e nem da outra. Tá certo? Seja do relacionamento. Imagine que eu estou jogando uma partida, certo? Aí, na partida, aí eu estou jogando. Eu tenho 3 vidas, inicialmente na partida. E à medida que eu vou, sei lá, conquistando algumas coisas lá, alguns coletáveis, eu posso aumentar meu número de vida. E à medida que eu vou levando tinta no jogo, que eu vou tomando dano, eu posso também ir perdendo vida, certo? A vida é minha como jogador? É minha? Sim ou não? Ou é minha na partida? Na partida. Na partida. É minha na partida. Tá vendo? A vida, então, ela não é do jogo e nem minha. Ela é minha enquanto eu estou no jogo. Então, eu tenho que estar no jogo para eu ter a vida. Nota que é um atributo de relacionamento. Ela não é um atributo da minha entidade. Até mesmo porque daqui a pouco fatalmente eu vou morrer. Em algum momento eu vou sair daquela partida, né? Em algum momento eu vou sair daquela partida e eu posso entrar em outra partida, que eu vou ter vida nova. Certo? Então, ao entrar na partida, eu recebo uma quantidade de vida lá, uma barra de energia, enfim, alguma coisa que indique que eu posso continuar jogando. Então, não é minha, é da partida. Então, logo, é um atributo de relacionamento. Entenderam a jogada? Então, assim, é muito importante você definir, por quê? Porque se você coloca a vida pro jogador, cara, você matou o teu jogo, porque você começou com vida para ele, e aí ele morreu aquelas 3 vidas, como é que ele inicia uma nova partida? Se ele não tem vida, entendeu? Para iniciar. Então não tem lógica. Depois, como é que você vê que aquele jogador, por exemplo, estou jogando eu contra você, aí você ganhou a partida. Pô, como é que eu sei que você ganhou a partida? Muitas vezes é um combate direto. Então, é porque você tem vida ainda e eu não tenho. Ou porque acabou, sei lá, mas pensando em vida, porque pode ser uma parada por tempo, e aí quem fez mais ponto dentro daquele tempo e tal. Mas pensando em vida, que é o nosso atributo de relacionamento, como é que eu sei? Pô, a minha vida zerou e a sua não. Então, né, teoricamente você ganhou. Certo? Então, assim, se eu deixar isso salvo no banco, como é que eu recupero depois? Porque imagina o seguinte, se eu coloco a vida para mim enquanto jogador e eu perdi a primeira partida, se eu for jogar uma segunda partida com outra pessoa, eu vou ter que ter vida de novo. Aí, como é que fica o histórico de eu ter perdido a partida anterior? Porque se você carregou vida para mim de novo, pô, eu continuo com vida. Como é que ficou a minha partida anterior? Tá vendo? Quando eu coloco o atributo no jogador, ou nas duas tabelas ali que estão relacionadas, eu só tenho o último valor. E isso é um ponto importante, eu só tenho o último valor. Tá certo? Pegando com relação à vida aí. Se a vida volta para mim, como jogador, na minha entidade de jogador, beleza, o que ficou para trás ficou, eu não tenho mais aquela informação. Agora, se a vida está na partida, aí aquela partida acabou, eu congelei aquela informação. Se eu for jogar uma outra partida, eu começo com as minhas vidas normais e aí vai ter o desenvolvimento da partida. Tá certo? Então, eu passo a ter um histórico de todos os jogos que aquele jogador participou. É bem diferente, tá vendo? Então, quando você tem um atributo de relacionamento, a cada relacionamento tem um histórico dele. Se você coloca o atributo só na entidade, você só fica com o último valor. Então, é preciso você pensar para saber assim, ó, isso aqui eu preciso só do último valor,
ou a cada vez que o cara joga eu vou precisar do valor. Porque imagina, eu quero montar um ranking, eu vou precisar dos acontecimentos de todas as partidas, para lá no final eu somar tudo e montar um ranking, certo? Então eu não posso ter só o último valor, porque o último valor não vai me dar um ranking, tranquilo? Então essas pequenas diferenças é que vocês têm que pensar, e aí é pensar como é que o jogo vai ser, como é que as coisas vão acontecer no futuro, para que você monte o teu MER da maneira correta e posteriormente o teu jogo tenha os dados de que você precisa para poder movimentar o jogo. Vamos lá. Então, atributo de relacionamento. Aí a gente tem o último atributo, que é o atributo global. O que o atributo global ele faz? O atributo global é o atributo que vai indicar um único valor, independentemente da linha ou do registro que você esteja fazendo, tá? Então, por exemplo, assim, eu estou vendendo ingressos, eu tenho um sistema lá, um software para vender ingressos para uma partida de futebol no Maracanã. Aí, eu dividi o Maracanã em 5 áreas grandes, 6 áreas grandes. A tribuna, que é o pessoal que tem dinheiro, né? Aí, logo abaixo da tribuna, a área central, dos dois lados do campo. Aí depois eu dividi as 2 áreas atrás do gol, porque aí uma hora você está vendo um gol muito de pertinho, outra hora você está vendo um gol longe pra caramba, então é uma área menos valorizada. E a geral. Beleza? Esses ingressos têm valores diferentes. Eu ainda posso dividir numa área coberta, uma área não coberta, enfim. Mas esses ingressos têm valores diferentes. Então, o usuário que vai comprar um ingresso para assistir lá a partida de futebol, ele vai pagar um valor diferente dependendo da área que ele está comprando o ingresso. Mas, qualquer que seja o ingresso, ou para qualquer pessoa que seja vendida aquele ingresso de uma única área, o ingresso tem o mesmo valor. Então, isso a gente está falando de um atributo global. Ele tem o mesmo valor independentemente da venda. Tá certo? Então, toda vez que o valor é o mesmo, independentemente do registro ou tupla. Então, esse valor ele só vai sofrer a variação por área da arquibancada ou do ingresso que o cara está comprando. Mas, uma vez comprado na mesma área, não tem valor diferenciado para nenhuma tupla. Então, toda vez que você coloca um valor único, que ele vai se repetir em praticamente toda a tabela, esse atributo ele é chamado de atributo global, tá? É como se fosse dentro da programação lá uma constante. Você definiu a constante, ela tem aquele valor para o resto da vida, independentemente da situação, ela vai ter aquele valor. Então, quando acontece isso no banco de dados, não é muito comum acontecer, mas quando acontece, esse atributo é chamado de atributo global. Na verdade, ele é um atributo simples, mas que está dizendo que ele não vai mudar de valor. Ponto final. Tá joia? Gente, olha só. Eu vou aproveitar aqui para dar dois avisos para vocês, porque já basicamente com a matéria de modelagem, esse iníciozinho, eu já consegui tudo que eu queria para a gente começar a de fato trabalhar. Então, primeira coisa é o seguinte: eu preciso que a turma
combine um jogo para a gente fazer durante o semestre. Tá? E eu já preciso para agora, sexta-feira, depois de amanhã. Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão trazer 3 opções de jogos que sejam multiplayer, obviamente, para vocês me explicarem esse jogo e a gente decidir aqui em sala qual jogo que a gente vai desenvolver ao longo do semestre. Aí o que vai acontecer? Decidido o jogo, a gente já vai fazer aqui em sala de aula a modelagem desse jogo, script, e aí nós já vamos começar a programar esse jogo. Esse jogo vai ser feito por mim, partes dele em sala de aula, e o restante todinho por vocês, para me apresentar ao final do semestre. Ao final do primeiro bimestre, vocês vão me apresentar a metade desse jogo pronta. Qual é a metade desse jogo? Todas as funcionalidades dele, ok, já funcionando, tudo que ele vai fazer já funcionando, porém, não precisa ainda ter a interface gráfica de jogo. Por quê? Porque nós vamos desenvolver ele através de uma interface web, só para teste. Então eu só vou trabalhar com vocês as funcionalidades. Gravar um valor no banco de dados, recuperar um valor do banco de dados, iniciar uma partida, concluir uma partida, dar vitória para alguém, fazer um ranking, enfim, sortear itens no banco de dados para aparecer no jogo, para ser um item coletável, destruir um objeto, enfim. A gente vai fazer todas essas funcionalidades, criar e consumir um web service para que vocês depois possam fazer o mesmo jogo em diversas plataformas e ter partes desse jogo desenvolvida no servidor. Então você só chama a funcionalidade do servidor e o dado vem para você. Então isso tudo vai ser feito para primeiro bimestre. E aí como é que vai funcionar? A cada coisa que eu mostrar para vocês em sala de aula, vocês já vão fazendo ela para o jogo inteiro. Então, por exemplo, o jogo tem 5 tabelas. Aí fui lá, ensinei a inserir dados numa tabela. Usei uma tabela. Vocês já podem ir programando e inserindo dados nas outras 4 tabelas. Ensinei a buscar valores, buscar dados. Ensinei em uma tabela, vocês já podem fazer nas outras 4. Por quê? Porque se vocês forem fazendo isso ao longo do bimestre, quando chegar no final do bimestre, vocês já têm o que eu quero vocês me apresentarem. Tá? Vai ficar para segundo bimestre 2 coisas. Fazer a interface gráfica do jogo e fazer o jogo ser multiplayer. Assim, para rodar mesmo, eu quero que vocês me apresentem ele multiplayer. Quero que vocês me apresentem 2 jogos, mexeu aqui, eu quero ver a mexida lá. Atirou aqui, eu quero ver o tiro saindo lá. Beleza? Então, mas por enquanto, boa parte do trabalho pesado está nesse primeiro bimestre. Esse primeiro bimestre, então, vai ter esse trabalho valendo a metade dos pontos e uma prova valendo a outra metade. Sendo que dessa outra metade, eu vou tirar uma pontuação para a pergunta sobre o tema da palestra. Então, se alguém não assistiu a palestra, provavelmente pode dar tchau, tchau. Pois grava a palestra.